Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto, vai ser uma live bem diferente das outras, porque hoje eu vou falar sobre superando os momentos desafiantes da nossa vida, vencendo os desafios da nossa vida. E diferente das outras lives que eu faço, hoje eu vou falar sobre a história de uma pessoa que teve um momento mais desafiante da vida dela e ela conseguiu superar aquilo. Como nós também passamos por vários momentos desafiantes ou que a gente não sabe como lidar com aquilo. Então, se você está passando por um momento desafiante, que você não está sabendo como lidar, ou se você conhece alguém que está passando por isso e que precisa ouvir isso, sejam bem-vindos. E espero que vocês gostem e que essa palavra fale ao teu coração. Hoje eu vou falar sobre a história de Davi, que por mais que você não conheça a história dele, porque tem muitas pessoas que não conhecem Davi, que foi o rei de Israel, ou se você, não gosto da Bíblia, não tem, tome isso como uma palavra de uma pessoa, porque ele realmente viveu aquilo e tem muitas lições daquilo que ele viveu que podem nos ajudar. Então, sejam bem-vindos, Milena, Wanda, Paulo, Lucy, sejam bem-vindos, tá? Eu vou chamar algumas pessoas aqui para que a gente possa começar esta live. Pronto. Vamos lá. Gente, já faz um tempo que eu tenho me desafiado, tem vindo várias coisas ao meu coração para falar sobre alguns personagens bíblicos. Não sou pastora, não quero ser. Eu me descobri na minha área de hipnoterapia como terapeuta, mas eu acredito que vários exemplos da Bíblia, várias pessoas que viveram ali, podem ser lições para nós. Então, hoje eu vou falar sobre a história de Davi. Quem não conhece, Davi foi o rei de Israel. Davi, ele enfrentou vários desafios na vida dele, mas o maior desafio dele foi ele lutar contra Golias, que era um gigante. E eu vou falar sobre essa passagem, e essa passagem, o tema dela vai ser superando os nossos desafios. Então, deixa só chegar mais pessoas para que a gente possa começar essa live. E, assim, eu não sei quais são as lutas que você tem passado, quais são os desafios que você tem passado, mas eu sei de uma coisa. Eu até falei sobre isso hoje de manhã com meu irmão e eu sempre digo, não tem nenhum desafio que não seja para o nosso fortalecimento e para o nosso crescimento como pessoa. Então, se você está passando algum momento muito desafiante da tua vida, que você não sabe o que fazer, saiba que esse desafio não é para sua derrota, mas sim para que você cresça como pessoa, que você possa evoluir. Então vamos lá, vamos começar, né? Eu vou falar sobre a passagem da Bíblia, vou até ler aqui junto com vocês, para que a gente possa começar falando sobre a história. Eu vou ler 1 Samuel, capítulo 17, 31. E nessa passagem fala sobre quando Davi chegou e todos os israelenses estavam paralisados, assustados, com medo de um filisteu que se chamava Golias e que ele vencia todas as batalhas. Então, todo o exército de Israel estava paralisado com isso. Então, já é um começo de uma lição para vocês. Será que as pessoas que estão ao teu redor estão paralisadas com os desafios? E isso te influencia a paralisar também? Você já passou por momentos assim que, exemplo, pessoas estão desencanadas com o relacionamento e querem dizer que o relacionamento não é uma coisa boa? Já aconteceu isso com você? Então, várias pessoas estão paralisadas na vida amorosa e querem te paralisar também, porque dizem que não é uma coisa boa. Isso acontece, tá vendo como é bacana a história de alguém?
porque a história de alguém faz a gente refletir sobre determinadas coisas que acontecem no nosso cotidiano também. Então a primeira lição de hoje é: será que as pessoas ao teu redor têm te feito evoluir ou têm te feito paralisar? Elas têm te feito enxergar só aquilo que está na sua frente, só aquilo que te paralisa, ou elas têm colocado você em outra ótica? Davi, ele foi visitar os irmãos dele nesse lugar que estava tendo a luta, mas que estava todo mundo paralisado lá. Por quê? Porque o Golias, do exército adversário, tinha enfrentado eles e tinha feito a proposta de um duelo, e se alguém era corajoso o suficiente. Só que o exército de Israel, que tinha vencido várias batalhas, ele simplesmente, quando viu Golias, que era um gigante, que era muito grande, simplesmente paralisou diante disso. Ninguém teve coragem de enfrentar Golias. E aí chegou um menino que era super pequenininho, super magrinho, que não era do exército, só que ele via com olhos diferentes. Ele não via com a ótica que as pessoas que estavam lá, ele não estava contaminado com a ótica das pessoas que estavam lá. Ele estava vendo com outros olhos. Então, já é outra lição para nossas vidas. Muitas vezes é bom a gente sair do ambiente que está contaminado, é bom sair do ambiente que está nos paralisando, para que a gente possa enxergar com uma nova perspectiva. Porque muitas vezes a gente está ao lado de pessoas que enxergam só coisas que nos paralisam. E quando a gente não está em ambiente assim, quando a gente está num ambiente que são pessoas que nos fazem crescer, que nos faz evoluir como pessoas, nós crescemos também. E Davi, por mais que ele vivesse sozinho, que ele era... agora um pastor de ovelhas... que ele era um pastor de ovelhas, por mais que ele vivesse sozinho com ele mesmo, mas ele acreditava nele, ele acreditava naquilo que estava dentro dele, que era a presença de Deus. Laís, mas eu não sou cristão. Laís, mas eu não creio em Deus. Não tem problema, acredite em você, naquilo que você é, na força que você tem. Então vamos conversar, tá? Só resumindo sobre isso. Então, quando ele chegou lá, falou com o pessoal, procurou saber porque todo mundo estava parado, porque todo mundo estava assustado, todo mundo do exército de Israel estava paralisado. Contaram para ele que alguém tinha desafiado, que o Golias, o gigante, tinha desafiado. E eu pergunto para vocês, qual é o gigante da tua vida? Qual tem sido o gigante da tua vida? Laís, mas como assim? Não tem mais gigante, não existe mais gigante. Mas eu creio e eu sei, porque eu também passo por isso, que todos nós temos algo que é um gigante para nós. Para você pode ser relacionamento, para você pode ser vida financeira, para você pode ser o seu emocional, para você pode ser a sua balança que está sendo meu gigante agora. Para qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. Receba como o que é para você, tá? Não existe fórmula certa, mas você sabe qual é o seu gigante. Então, as pessoas disseram, porque tem um gigante que nos desafiou. E eu te pergunto, essa semana, qual foi o gigante que te desafiou? Qual foi o gigante que quis te paralisar? Que quis te tirar do prumo? Que quis tirar a tua paz? Que quis tirar a tua tranquilidade? Muitas vezes a gente não está esperando esse gigante, ele chega sem avisar. Mas eu tenho perguntado qual tem sido o teu gigante. Tem sido a tua saúde? Tem sido as coisas que te paralisam? Eu não sei, mas você sabe. Então, Davi ficou sabendo que tinha um gigante que tinha desafiado as pessoas ali. E quando ele ficou sabendo disso, ele meio que não aceitou. Ele não aceitou porque as pessoas que eram grandes lutadores, pessoas que tinham vencido várias batalhas, simplesmente paralisaram diante de um gigante. E ele simplesmente não aceitou aquilo, porque ele sabia que o exército de Israel poderia vencer. E ele se ofereceu como voluntário. Então eu vou ler o versículo, eu já falei, mas eu vou repetir. 1 Samuel 17, versículo 31. Vou começar daqui, tá? Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Saul. Saul era o rei.
que também estava lá paralisado. Até o rei tinha paralisado. Então, minha gente, muitas das vezes a gente pensa que os outros são melhores do que a gente. Mas por mais que eles tenham mais status do que a gente, por mais que eles, na nossa visão, sejam maior do que a gente, talvez você tenha mais força do que eles. Até o rei estava paralisado. Então, não se meça pelo currículo que você tem, não se meça pelo aquilo que você é, não se meça pelo seu trabalho, porque você se acha pequeno diante das outras pessoas, porque talvez os grandes estejam mais paralisados do que você. Continuando. E Saul pediu para falar com ele. E Davi chegou lá e falou com Saul e disse: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Olha, minha gente, a força dessa pessoa. Ele chegou diante de um rei e simplesmente disse: ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Ele era pequeno, ele era franzino, ele nunca tinha lutado no deserto, no exército, mas ele disse: ninguém deve ficar com medo. Então a pergunta que eu faço para você também agora é: você está com medo de algo? Esse gigante, ele tem paralisado você e tem te deixado assustada, sabe? Tem feito você sentir medo, tem feito você simplesmente não saber o que fazer. Se esse gigante tem feito isso para você, então o meu convite é: observe como você está. Continuando o versículo, Saul respondeu que era o rei, uma autoridade. Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Outra pergunta que eu faço para você hoje é: quantas pessoas têm dito que você não pode? Quantas pessoas têm falado que você não é o suficiente? Quantas pessoas têm dito que você não vai conseguir? Minha gente, isso é mais comum do que a gente pensa. Como assim? Ninguém chega dizendo você não pode. É com palavras sutis. Às vezes a gente não observa o que as pessoas dizem, mas diz assim: será mesmo que isso é pra você? Você chega com uma ideia, você chega com algo e a pessoa diz: será mesmo que dá certo isso? É exatamente isso. É dizendo que você não pode, que você não tem capacidade para isso. E eu quero fazer outra reflexão para vocês. Vocês têm refletido sobre aquilo que você tem recebido e ouvido das outras pessoas? As palavras das outras pessoas, sendo autoridade ou não, têm te paralisado? Você tem colocado isso para dentro de você e você tem dito: realmente eu não consigo? Essa é outra pergunta que eu faço para vocês hoje. Então, ele disse que Golias lutava há muito tempo, mas Davi não era capaz de vencer, porque ele nunca tinha lutado. Gente, ninguém conhece as batalhas que você luta sozinho. Saul não sabia da vida de Davi. Saul não sabia das coisas que ele tinha enfrentado. Mas Davi, ele já tinha passado por outras coisas antes. Ele já era um lutador. E acima de todas as coisas, ele acreditava nele. Coisa que tanto Saul como qualquer outra pessoa daquele exército que já tinha lutado várias vezes não tinha. Então, outra pergunta que eu faço para você hoje é: você acredita em você? Você acredita naquele potencial que você tem? Você acredita nas coisas que você planejou, que você sonhou? Ou você simplesmente matou os seus sonhos? Ou você simplesmente disse que não era capaz porque alguém falou para você que você não podia? Isso é uma das lições que eu queria colocar aqui. Superar desafios é saber o momento certo de ouvir. Superar desafios é saber aquilo que eu coloco para mim ou não. Que eu acredito daquilo que outras pessoas dizem para mim ou não. Superar desafios é saber quem eu sou. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é: quem você é? Você sabe quem você é? Ou você simplesmente não sabe quem você é e você é aquilo que os outros dizem que você é? Porque quando a gente não sabe quem a gente é, as outras pessoas vão dizer quem nós somos. E isso é muito interessante porque durante muito tempo
na minha vida, porque eu sou exemplo disso também. Eu acreditei que eu nunca seria quem eu tô sendo hoje, porque as pessoas falaram tanto que eu nunca ia conseguir, que eu acreditei. Só que muitas pessoas não sabiam das minhas lutas interiores, daquilo que a gente luta, que ninguém tá vendo. Porque ninguém tá vendo as lutas que você tem quando você tá sozinho, ninguém vê as suas lutas individuais. As pessoas olham para você e só vê aquilo que você tem externamente, mas esquecem que você é internamente. Então, meninas, meninos, qualquer pessoa que esteja aqui, ou qualquer pessoa que vai escutar esse vídeo depois, não esqueça de quem você é. Você pode não ter aquilo que as pessoas acham que é perfeito. Eu não tenho eu não tenho a melhor casa, eu não tenho um relacionamento bem sucedido, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, para as pessoas. Mas será que você vai continuar se limitando porque você não tem aquilo que as pessoas acham que é realmente alguma coisa? Você tem que olhar para dentro de você. Há um tempo atrás, um maior exemplo disso, há 20 anos atrás, iPhone nem existia. Hoje quem tem iPhone, vamos dizer que tem um status, né? Minha gente, as coisas mudam. A sociedade, ela tá mudando sempre. Então, o que você é hoje, o que você tem hoje, lá no futuro não vai valer de nada. Antigamente, quem tinha TV em casa era rico. Hoje, todo mundo tem TV em casa. A maioria das pessoas, vamos dizer 90% das pessoas tem TV em casa. Isso não significa nada. Então, você tem olhado para aquilo que você tem externamente, que vai ser passageiro, ou você tem olhado para aquilo que você tem internamente, aquilo que você realmente é. Continuando o versículo, porque toda hora eu estou parando aqui, mas eu vou continuar. E Davi respondeu: Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega a ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo contra esse filisteu, que desafiou o Deus vivo. O mesmo Deus que me salvou dos leões e dos ursos é o Deus que vai me fazer vencer também essa batalha. Então, era esse versículo que eu queria colocar para vocês, e agora eu vou falar algumas coisas para o teu coração. Já vou repetir novamente, se você não crê em Deus, se você tome pelo menos essa história dessa pessoa que viveu aqui, que existiu e que realmente viveu essa história, tá? Muitas vezes as pessoas não veem aquilo que você vive individualmente, né? Só que você já pode ter vencido várias batalhas, por mais que esse desafio de hoje seja o maior de todos os teus desafios. Muitas vezes as pessoas não veem aquilo, mas você sabe que você é capaz de vencer a batalha. Você sabe que na sua infância você venceu coisas que você não conseguia vencer, que talvez outras crianças nunca tivessem conseguido. Você sabe que você já passou por muita coisa na tua adolescência ou na tua vida adulta também, vários desafios. E você sabe, no fundo você sabe, por mais que as pessoas digam que você não consegue, o quanto você é capaz. O quanto você é capaz de vencer essa batalha. Então eu digo, você tem pensado que esse gigante veio para a tua derrota, que esse desafio veio para a tua derrota, que você é menor do que ele, ou você sabe que por mais que esse desafio seja grande, você pode vencer ele. A primeira coisa que eu falo para você é: acredite em você. Acredite naquilo que existe dentro de você. Acredite na força. Eu quero que você volte à lembrança agora de quantas coisas você já passou por toda a tua vida e quantas coisas você já venceu. Quantas coisas foram no teu caminho, quantas coisas foram acontecendo no teu caminho, quantos desafios pequenos, mas que você conseguiu vencer. É engraçado que eu falo que ele estava sendo preparado. Davi, ele estava sendo preparado para o que aconteceria. E ele passou por leão,
Ele já tinha matado um leão, já tinha passado pelo desafio do leão. Ele depois passou por outro desafio, que foi um urso que tentou pegar a ovelha dele, até chegar no gigante, que foi o maior desafio dele até então. Então, a outra lição que eu quero te falar hoje é: você vai passar por etapas. E todas as etapas da tua vida tem uma notícia boa e tem uma notícia ruim. Eu vou dar primeiro a notícia ruim. Todas as etapas da tua vida vai ter um desafio e a gente vai avançando no nível. É como se fosse videogame. Você vai avançando no nível de videogame e aquilo vai ficando mais difícil. Mas sabe qual é a parte boa disso? Que você vai ficar mais forte. Que você vai ver a força que você tem. Que você vai se autoconhecer. Que você vai ver o quanto você é forte. Sabe? Muitas vezes a gente quer pular etapas. Muitas vezes na nossa vida a gente quer chegar num lugar, mas a gente não quer passar pelos desafios, a gente não quer passar pelo processo, sabe? Eu quero vencer meu medo, eu quero vencer minha depressão, eu quero vencer minha angústia, mas não está disposto a passar pelaquilo que precisa ser passado, não está disposto a aprender aquilo que precisa ser aprendido. Por quê? Porque você olha aquele desafio que é pequenininho, que muitas vezes é pequenininho, porque nem todos são grandes como Golias, nem todos são gigantes como Golias. Às vezes eles são pequenos, mas não quer olhar para aquele desafio pequenininho que está passando e aprender com ele. Mas eu sinto te informar que se você não estiver aprendendo com o pequeno desafio que está existindo na tua vida agora, talvez ele seja bem pequeno, quando você tiver um grande desafio, você não vai saber como lidar com ele. Davi, na hora que Saul disse para ele: você não é capaz, ele disse: eu sou capaz, porque eu aprendi com o leão, com o urso, e agora eu estou pronto para enfrentar o Golias. Entende o quanto é importante a gente aprender com as pequenas coisas? Entende como é importante a gente ir subindo cada degrau? Boa tarde, Pamela. Estou falando aqui sobre superando os desafios, minha linda. Seja bem-vinda. Entende como é importante a gente ir subindo cada degrau e aprendendo com as coisas? Laís, mas isso que eu estou passando é tão pequeno. Olhe para ele. Veja aquilo que precisa ser trabalhado em você. Tá? Muitas vezes a gente acha: mas eu não preciso nem olhar para isso é tão pequeno. Mas é isso que vai te levar a ter a firmeza e a confiança de vencer o Golias lá na frente. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Quando ele chegou e que a pessoa disse: você não é capaz, você não vai vencer, ele disse: eu sou capaz sim, porque eu já tive outras batalhas na minha vida e eu já enfrentei. Laís, por que você está se emocionando? Minha gente, eu sou humana. E esses dias eu fiquei refletindo exatamente sobre essa palavra. E essa palavra está falando para você, talvez esteja falando no teu coração, mas também fala o meu. Porque muitas vezes a gente esquece das batalhas que a gente já enfrentou lá atrás. A gente esquece que quando a gente está num momento bom da nossa vida, ou quando a gente está num momento tranquilo da nossa vida, a gente costuma não olhar para trás. Não é olhar para trás e ficar pensando em coisas ruins, mas é olhar para trás e ver as lições que você já aprendeu com elas. E eu percebi o quanto Deus tinha me preparado para aquilo que eu estou vivendo hoje, para as batalhas grandes que eu estou tendo hoje. E eu te pergunto: quantas coisinhas pequenas você já enfrentou? Quantas lições você já teve? Você tem usado elas ao teu favor ou você não usa nada? A importância de ter a arma certa para o momento certo. A sabedoria e o entendimento de usar tudo no momento certo. Outro detalhe que eu queria falar para vocês é: cada batalha a gente vai ter uma arma diferente. Como assim, Laís? Gente, quando Davi foi enfrentar Golias, ele sabia que Golias era maior do que ele. E ele sabia, quando ele enfrentou... O primeiro desafio que ele enfrentou foi o leão. E ele atacou o leão por trás. Então ele teve uma técnica. Ele esperou o leão passar e atacou ele por trás. Mas quando ele foi enfrentar Golias, ele simplesmente não chegou perto de Golias. Ele se afastou e jogou a lança.
Então a pergunta que eu faço para você é: você tem usado as mesmas armas de todas as tuas batalhas? Você tem enfrentado um grande desafio hoje na tua vida com a mesma arma daquele desafio lá de trás? Talvez seja por isso que não esteja dando certo. Como assim, Laís? Cada batalha da nossa vida, cada desafio da nossa vida é uma arma diferente. A gente vence com armas diferentes. E isso vamos trazer para a nossa vida hoje, tá? Existem coisas na nossa vida, existem desafios na nossa vida que são da mente. Muitas pessoas, eu sou uma pessoa cristã e eu vou falar disso agora bem abertamente. Eu já tive desafios que foram espirituais e eu tinha que lutar com armas espirituais, mas eu também já tive desafios que foi da minha mente. Eram conflitos internos da minha mente e eu tive que procurar ajuda e lutar com a arma certa, que era procurar tratar da minha mente, das minhas emoções. Então a pergunta que eu faço para você hoje é: você tem lutado com as armas certas? Você tem você tem olhado para esse desafio procurando compreender como você pode tratar ele, como você pode lutar com ele? Ou você tem perdido essa batalha porque você não tem refletido sobre isso, porque você tem usado a arma incorreta? Que você possa ter a sabedoria hoje para lutar com as armas corretas. Que você possa ter a sabedoria hoje de olhar para o desafio que você está tendo e procurar entender como você pode vencer ele. Seja qual for a tua arma, pode não ser aquela que você sempre soube usar, mas ela vai ser necessária. Talvez seja para mais aprendizado teu. Nenhum desafio da nossa vida vem para nossa morte. Todos os desafios da nossa vida é para nossa evolução, é para nos fazer crescer. Eu digo isso porque nos momentos mais desafiantes da minha vida, eu já tive um Golias. Foi o momento mais difícil da minha vida que eu pensei que eu não fosse sair dele. E eu cresci como pessoa. Eu cresci tanto como pessoa, eu evoluí tanto como pessoa que hoje eu não me reconheço mais. Doeu muito. Foi bom? Não foi bom. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo de novo. Por quê, minha gente? Porque hoje eu vejo aquele Golias que passou pela minha vida e eu vejo o quanto ele era pequeno. Eu via ele como gigante. Naquele momento, eu vi ele como gigante, porque eu não sabia enfrentar aquilo, tá? Mas ele hoje pra mim não significa mais nada. Ele é bem pequenininho. E eu evoluí, eu cresci como pessoa. Então que você possa ver esse desafio da tua vida hoje, essa batalha da tua vida hoje, aquilo que você tem enfrentado, que você talvez tenha te incomodado, não como um desafio ruim, mas como um aprendizado, uma lição que vai te fazer evoluir, que vai te fazer prosperar e que vai te fazer crescer como pessoa. Porque a gente tá aqui para isso, minha gente. Muitas das vezes a gente não quer olhar para dentro. A gente não quer ver a força que a gente tem. Mas eu te falo hoje novamente, você é muito mais forte do que você pensa. Você é muito mais forte do que aquilo que as outras pessoas dizem para você. Muitas das vezes a gente tá ao lado das pessoas que querem nos fazer pequeno, porque elas são tão pequenininhas que querem que a gente seja igual a elas. Mas eu te digo, você é muito maior do que aquilo que as outras pessoas falam, mas você precisa acreditar em você. Sabe qual é o nosso maior erro? É porque a gente escuta todo mundo. A gente escuta o externo, a gente escuta o que as outras pessoas falam, mas esquece de falar para você mesmo e escutar aquilo que o seu coração te diz. Aquilo que você olha para dentro de você e diz: poxa, eu consigo, eu vou vencer. E outra lição que eu queria colocar aqui para vocês é: acredite nas suas habilidades. É interessante que essa passagem da Bíblia fala que quando Saul disse: não, então vá lutar, que o rei falou que ele fosse lutar,
Saul quis dar a armadura de Saul para Davi. Só que Saul tinha 1,90 m, eu acho, naquela época. E Davi tinha 1,50 m, 1,60 m no máximo. Então eu te pergunto, alguém tem tentado colocar, ou alguém tem tentado feito você caber naquilo que ela acha que você é? Saul fez isso. Ele quis colocar Davi naquela armadura dele. Mas entenda, por mais que Saul tenha vencido batalhas poderosas, por mais que Saul fosse um rei que soubesse vencer todas as batalhas e todos os desafios da vida dele, ele venceu daquele jeito. Mas cada um é cada um. Essa é uma lição tremenda que a gente tem que fazer hoje na nossa vida. Por quê, Laís? Porque no mundo de hoje, as pessoas estão habituadas e acostumadas a ser aquilo que os outros são. Elas perderam a identidade, elas perderam a essência. Hoje elas querem ser aquilo que a outra pessoa é. Ah, fulano tá dando certo, eu vou fazer do jeito de fulano. Fulano tá sendo bem sucedido, eu quero ser igual a fulano. E tentam imitar. Não é por mal, minha gente. É porque a gente tenta se refletir naquilo que tá dando certo. Ninguém é burro, a gente quer. E eu já fiz muito tempo isso. Só que a gente tem que entender que cada um tem um dom, cada um tem uma armadura, cada um tem uma qualidade. E cada um tem que usar aquilo que ela tem. O dom que ela tem. Ah, Laís, mas o dom que eu tenho, aquilo que eu tenho, as pessoas não gostam. As pessoas talvez não. As pessoas que gostam de fulaninha podem não gostar daquilo que você tem, da forma que você é. Mas vai existir pessoas que vão gostar daquilo que você é. Durante muito tempo eu me paralisei para gravar vídeo. Durante muito tempo eu não quis fazer as coisas. E eu passei quase 3 anos me privando de falar coisas que existiam no meu coração. Por quê? Porque às vezes eu não falava do jeito que as outras pessoas falavam. Eu assistia vídeos, poxa, eu tinha que gravar e gravava 1000 vezes igual a outra pessoa. Só que eu não era outra pessoa, gente. Nada do que eu tô falando aqui tá decorado. Porque eu entendi que eu tinha que ser eu. Eu entendi que eu tinha que lutar com as minhas armas, com o dom que eu tinha, e não com aquilo que as outras pessoas tinham. Então, entenda uma coisa. Talvez o teu Golias hoje, o gigante, o teu desafio esteja te vencendo porque você quer lutar com as armas dos outros. E você não está olhando as qualidades que você tem. Você não está olhando a força que você tem. Você não está olhando aquilo que você é. Você tem buscado pela tua essência. Você tem refletido sobre quem você é. Sabe? Não existe coisa melhor do que você saber quem você é. Mas para você saber quem você é, você precisa olhar para dentro. Ver suas qualidades, ver seus defeitos. Ver aquilo que precisa ser trabalhado. Poxa, eu não sou tão boa em vídeos, sabe? Eu não sou tão boa com palavras, eu não sou boa em escrever, mas eu sou boa em falar. Eu sou boa em falar, então usa o que tu tem. Para de se paralisar, para de crescer, para de estar se limitando na tua vida, de deixar de crescer, de deixar de evoluir. Talvez a vida financeira que você quer é porque você tem tentado e está paralisada hoje, é porque você tem tentado fazer aquilo que os outros fazem. Mas você tem que fazer aquilo que você tem, aquilo que realmente você é. Para de querer imitar os outros, faz o que tu tem, com a arma que tu tem, porque você será bem sucedido, porque você vai usar o melhor que você tem. Eu, esses dias, eu tenho enfrentado desafios sobre escrever. Não sou boa com escrever. E eu cheguei à conclusão, depois de 2 meses com o marketing me impressionando. Ah, porque você tem que escrever, você tem que escrever. Eu disse, quer saber de um, eu não vou escrever. Não tô afim de escrever. Seja sincero com você mesmo também. Ah, porque fulano não tá escrevendo, tá dando certo. Porque ciclano tá escrevendo, tá dando certo. Mas não é o que eu quero. Não é quem eu sou boa com palavras, eu sou boa em falar, eu sou boa em gravar vídeos. Então, gente, use a arma que você tem. Davi negou
a armadura do rei. Davi negou a armadura de uma pessoa que era super influente, um maior daquele lugar. Quantas pessoas não gostariam de vestir a armadura de Saul? Eu acho que todo mundo daquele lugar gostaria de vestir a armadura de um rei. E para você o rei pode ser aquela blogueira, para você o rei pode ser a pessoa bem-sucedida que você vê, que você gostaria de estar no lugar dela, que você gostaria de vestir aquilo que ela veste, que você gostaria de viver aquilo que ela vive. Mas Davi, ele sabia quem ele era. E quando a gente sabe quem a gente é, a gente nega. Isso mesmo, Janaína, verdade. A gente se sabota todas as vezes. Sempre se sabota, porque a gente não sabe quem a gente é. Ele negou e deu certo, porque ele não precisava de armadura. Ele não precisava daquilo que os outros eram, ou daquilo que os outros faziam. Ele só precisava usar aquilo que ele já sabia. Então, superar os desafios é compreender, parar e pensar. Eu preciso saber e usar aquilo que eu já aprendi. Então, eu quero que você olhe para o desafio que você está enfrentando hoje. Reflita nesse dia sobre as coisas que você já passou na tua vida e aquilo que você pode usar para que você possa vencer isso hoje. Laís, eu acho que eu tenho que ouvir mais, que eu tenho que parar e simplesmente falar a palavra certa. Então faça. Laís, eu acho que eu preciso simplesmente buscar ajuda. Então busque ajuda. Laís, mas eu acho que eu preciso agora romper com isso. Enfrente e rompa, mas não fuja do teu gigante. Você é muito maior do que ele, mas você vê ele maior do que você, porque você não sabe a força que você tem. Você não sabe o quanto você é capaz. Davi, ele ganhou tantas coisas depois que ele enfrentou esse gigante. Gente, vocês não sabem, porque quando a gente tá vendo o desafio aqui na nossa frente, a gente só vê o desafio. Mas Davi, depois que ele venceu esse desafio, ele simplesmente ganhou vários presentes do rei. Ele ganhou a filha do rei. Olha, ele venceu a batalha, sabe? Ficou super conceituado naquele lugar que ele estava, usando as armas dele. Aquilo que ele acreditava que ninguém naquele lugar fez. Ele fez, usando as armas dele, acreditando nele, sabendo quem existia dentro dele, e ainda ele foi recompensado por isso. Olha para trás, vê quantas coisas você evoluiu depois daquele desafio que você teve, porque você já teve outros desafios. Nossa vida é de desafios, nossa vida é de gigante. Olha quanto você ganhou. Gente, às vezes eu mesmo, Laís, olho para trás. Inclusive, quarta-feira eu estava realmente recapitulando isso na minha vida. Eu vi o quanto eu evoluí com os desafios. Eu vi quantas coisas eu quis e que não deram certo. E hoje eu agradeço porque não deu certo. Então, talvez você tenha perdido coisas. Você tenha perdido as coisas que você mais queria, mas que hoje, olha para trás, você ainda quer? Se fosse do jeito que você queria, realmente teria dado certo? Realmente teria sido do jeito que você realmente quer? Seja grato. Seja grato pelas coisas que você perdeu, porque você vai ganhar lá na frente. Sempre, todos os desafios da nossa vida vêm para a nossa vitória lá no futuro, para nos fazer mais forte. Eu não sei qual é a área. Talvez você vença o desafio financeiro e você fique bem sucedido naquilo que você queria. Você tenha estabilidade financeira. Talvez você vença o desafio de um relacionamento e você conheça outra pessoa muito melhor do que aquela que você tinha e que você nem sonhava que você teria uma pessoa assim. Talvez você vença o desafio do seu trabalho, das suas amizades. Quantas vezes você já chorou pelaquela amiga ou pelaquele relacionamento de amizade ou de pessoas que não deu certo, mas que hoje você olha e você diz, poxa, eu sou tão grata, eu tenho tantas pessoas tão maravilhosas, olha o quanto eu evoluí. Hoje, olha quanto você hoje sabe dar valor
aquilo que você tem. E talvez, se você não está sabendo dar valor, é porque você não tem visto as coisas que você simplesmente passou. Quanto aquilo era ruim e quanto Deus tem te abençoado hoje. Olhar, oi Magali, tudo bem, meu amor? Olhar para as coisas que você tem hoje. Olhar para aquilo que você tem hoje e ver o quanto você tem sido abençoado, o quanto você cresceu. Não deixe os desafios da tua vida hoje dizerem que é maior do que você. Você é muito mais forte do que pensa. Você é muito maior do que você pensa. E isso aqui que você está enfrentando hoje pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser o maior desafio da tua vida. Vai ser para a tua evolução. Vai ser para que você seja alguém muito melhor. Então é feito, eu falei ontem nos meus stories. Você tem olhado para as dificuldades com a dor? Só olhado para a dor? Ou você tem olhado para o aprendizado? E tem olhado que aquilo é para te fazer uma pessoa bem melhor? Se você vê como um aprendizado, pode ter certeza que tudo vai ser tão mais tranquilo para você. Que tudo vai ser tão mais simples, que aquele gigante vai se tornar bem pequenininho. Mas se você só olha para a dor, se você só vê o quanto você é infeliz porque você está passando por isso, pode ter certeza que esse gigante vai ganhar você. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Não deixem os gigantes te desafiar. Use as armas certas. Uma das coisas que eu falei aqui para vocês é: não escute aquilo que os outros têm para falar para você. Um dos tópicos, eu vou repetir, para a gente terminar essa live de hoje. Não deixe os outros te diminuir e dizer que você não é capaz, porque você é. Acredite em você. Não é o currículo que você tem, não é as coisas que você tem, não é o externo que você tem, não é os bens materiais que você tem ou qualquer coisa, os currículos, sei lá, qualquer coisa que você acha que você não consegue vencer porque você não é aquilo que os outros querem que você seja. Mas acredite em quem você é por dentro. Acredite na força que você é e acredite em quem Deus é para você. Gente, José, ele simplesmente não era nada. Ele se tornou escravo e ele se tornou governador do Egito. Quem coloca a gente nos lugares, quem coloca a gente em posição de honra é Deus. E você querer. Porque muitas vezes Deus quer nos colocar, só que a gente simplesmente não está disposto a pagar o preço. E a gente tem que pagar o preço, minha gente. Não é fácil. Mas quem coloca você nos lugares de honra é Deus e você. Então, assim, para os outros, você pode não ser nada. Já aconteceu com você de alguém olhar assim pra você e disse: mas fulana não é nada, fulana é não sei o quê. Você é isso, você é aquilo. E você disse: não sou. Quantas vezes eu vi pessoas em posições de honra? Eu mesmo. Eu já trabalhei numa empresa, eu sou péssima em somar. Se botar 2 mais 2, eu digo que é 6. Sou péssima de matemática. Não tenho vergonha de dizer isso, sou péssima. E eu já tomei conta de um financeiro, minha gente. Do financeiro de uma empresa. Me diz como isso aconteceu. Nem eu sei. Mas sabe o que é? É porque não é a nossa capacidade, mas é aquilo que a gente é em Deus e aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes você está só se medindo pela sua capacidade, mas você esquece das suas promessas. Você esquece daquilo que Deus prometeu para você, de onde Deus quer te colocar. Você não é pequeno, você é grande, então se olhe assim. Não lute com as armas, a terceira lição, não lute com as armas que os outros já lutaram, que os bem-sucedidos lutaram, mas lute com as armas que você tem. Talvez você não tenha chegado onde você quer. Talvez você não tenha vencido esse desafio ainda, porque você está lutando com as armas dos outros, você não está lutando com a sua. Olhe para você, para aquilo que você já tem e use aquilo que você já tem. Quarta lição, esse desafio não é para te paralisar, mas é para te fortificar, para te fazer bem melhor. Então não olhe para ele como dor, olhe para ele como vitória, olhe para ele como um crescimento, porque se você olha para ele assim, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve
e você vê o gigante desse tamanhozinho, você vê ele tão pequeno, daqui a pouco você vai dizer, meu Deus, isso era tão pequeno, por que eu pensei que isso fosse tão grande? Não fuja dos desafios, enfrente, encare. Não fuja, pare de fugir, pare de fingir que ele não existe. Se você tem algum problema com alguém, se você tem alguma coisa que você precisa resolver, vai e faça. Porque quanto mais você foge, mais isso vai estar forte dentro de você. Minha gente, isso que eu estou fazendo hoje, Deus já tinha tocado no meu coração há muito tempo de fazer. Mas eu, Laís, também quis usar as armas das outras pessoas. Eu quis fazer aquilo que os outros faziam. E Deus falou muito forte ao meu coração essa semana, dizendo, use as armas que eu te dei. Saiba quem você é. Muitas vezes a gente quer se fazer pequeno, eu tô falando isso por mim. Porque muitas das vezes eu deixei de falar da palavra de Deus, que é algo tão simples. Porque eu dizia, mas eu não sou pastora, mas eu não sou isso, mas eu não sou aquilo. E não ligue para aquilo que os outros mas aquilo para quem Deus é em você. Então, seja lá qual for a área da tua vida, eu estou dividindo algo com vocês na minha vida, mas seja lá qual for a área da tua vida, vá atrás e faça. Porque se você faz aquilo que está no teu coração, se você acredita naquilo que está dentro de você, você vai vencer todos os desafios e todas as batalhas da tua vida. Você não é pequeno, você não é pequeno. Sabe qual era a diferença de Davi para Golias? Golias acreditava na sua força externa, mas Davi sabia quem ele era internamente. Davi sabia da força que ele tinha internamente. Você acredita na sua força? Você acredita na sua força? Davi era muito maior do que o gigante. Ele era muito maior porque ele sabia quem ele era por dentro e quem era por ele. Deus era por ele. Deus é por você. Acredite em você. Busque ajuda se for necessário. Seja lá qual for a área da tua vida, se é a área espiritual que está precisando ser cuidada, se é a área da sua mente que precisa ser cuidada, ou seja, a área do seu corpo que precisa ser cuidada. Use a técnica certa, use a arma certa. Entenda aquilo que precisa ser trabalhado e busque ajuda. Não se paralise. Use as armas corretas e acredite em você. Você é muito maior. Supere estes desafios. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa live, eu vou deixar ela salva lá no meu GVT. Manda para ela. E eu quero agradecer a todos que estão aqui comigo, que escutaram essa palavra. E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo e que vão ouvir essa live. Que Deus possa falar ao seu coração e que você possa olhar para dentro, assim como Deus falou ao meu coração e que me fez olhar para dentro. Muito obrigada por tudo, viu? Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus.